Como o assinante sabe, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, esteve em visita oficial aos Estados Unidos. E todos nós sabemos que para movimentar segmentos da economia é preciso transparência para novos investimentos. Neste cenário, informação profissional de mercado é coisa séria e pode te ajudar e gerar mais lucro na atividade ligada diretamente ao campo, bem como daqueles que têm investimentos em papéis ligados ao agronegócio. Mas também pode fazer com que você diminua os riscos de sofrer prejuízos. Por isso, a Rural Business luta tanto para que você, aqui no Brasil, tenha dados abertos e genuinamente importantes para definir estratégias quando o assunto é pecuária de corte, aos moldes do que acontece lá nos Estados Unidos. Como quase todo mundo sabe, os Estados Unidos são um grande concorrente do Brasil no exterior no mercado da carne. E tudo o que acontece aqui e lá interessa a quem participa do mercado global de proteína animal. Mas em pleno ano de 2020, há um grande abismo entre a pecuária de corte dos dois países e que o presidente da República do Brasil precisa modificar urgentemente. É que lá nos Estados Unidos existe acesso a dados minuciosos para analisar e antecipar o amanhã, hoje, do mercado de carnes e de gado. E aqui no Brasil, em plena era digital, não temos nada, graças à forte pressão de parte da indústria frigorífica em manter tudo às 7 chaves quando se trata de dados da pecuária brasileira, já que com a divulgação dessas informações, esses frigoríficos perdem o seu grande trunfo para tocar o terror no mercado e conseguir, no mínimo, derrubar ou pelo menos segurar os preços da arroba em todo o país. Esse abismo de informação gera menos investimentos em confinamentos e, na prática, faz com que a indústria, que vai do gado do confinador a todos os que vendem produtos ligados à atividade, sofram com os baixos investimentos. Pense nisso, você que vende alguma coisa ligada a confinamento no Brasil. Você que hoje vende menos porque não existe acesso à informação confiável sobre essa atividade no país. É o que alerta Júlio Brissac, analista-chefe aqui da Rural Business, responsável por mais esse estudo que vamos te apresentar agora. Você sabia, por exemplo, que os Estados Unidos têm hoje um dos maiores volumes de gado confinado de toda a história? Você sabia que dados como esses são publicados oficialmente pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, todos os meses? A equipe de pecuária de corte da Rural Business, como agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas, preparou um novo estudo para te mostrar o que acontece por lá e como esses dados seriam tremendamente importantes para moralizar a atividade pecuária aqui no Brasil, se fossem apresentados pelos órgãos oficiais. De acordo com o USDA, o país abriu o mês de fevereiro com 11,93 milhões de animais alimentados no coxo, com base em confinamentos com 1.000 cabeças ou mais. Este é o maior volume desde 2008 para essa época do ano e um dos mais elevados de todos os tempos para um único mês. A divulgação desses números é uma exigência legal, já que todo confinador desse tipo nos Estados Unidos precisa reportar ao governo o seu inventário mensal. A Rural Business, que avalia esses números há décadas, investigou os dados mais recentes e descobriu que em 23 anos de história, ou 276 meses, os americanos só registraram volume de confinamento maior do que este por 14 vezes, nos anos 2000, 2001, 2006, 2008, 2011 e 2019. O Texas continua dominando a atividade nos Estados Unidos. Veja por esse gráfico que o estado concentra sozinho 1/4 do confinamento bovino americano. Em seguida aparece o Nebraska, que 10 anos atrás, lá em 2010, tomou a segunda colocação e nunca mais devolveu, deixando Kansas na terceira colocação nesse ranking. Colorado e Iowa completam a lista dos 5 estados com maior volume de gado confinado dos Estados Unidos. Além do quadro geral, alguns dados mais específicos são apresentados pelo USDA, mostrando a preocupação do órgão em munir produtores, investidores e demais agentes que operam a diminuir riscos com a pecuária de corte dos Estados Unidos, dando acesso aos investidores à informação detalhada sobre tudo o que acontece na produção e na demanda,
sem necessidade de ralis independentes que correm o risco de ser patrocinados por frigoríficos, que têm sempre interesse em colocar no mercado números distantes da realidade, por motivos óbvios. Afinal, em qualquer lugar do mundo, a compra de gado gordo corresponde a mais que 80% das despesas mensais de um frigorífico. Os números confirmam, por exemplo, que o Texas aumentou em 6,9% o confinamento neste ano de 2020, que saltou para 2,94 milhões de cabeças, o segundo maior resultado de toda a história, abaixo apenas de 2006, quando foi rompida a marca de 3 milhões de animais. Já o Nebraska registra queda livre em seu confinamento bovino, que atinge hoje 2,48 milhões de cabeças, 3,9% a menos do que um ano atrás. Tendência seguida por Iowa, onde a queda foi um pouco menor, de 2,9%. Já o Kansas vive cenário completamente inverso. O gráfico confirma crescimento quase ininterrupto no confinamento bovino do estado desde 2014. Em 1º de fevereiro, eram 2,4 milhões de animais confinados, maior volume em 11 anos, ou seja, desde 2009, e 6,7% superior à marca de um ano atrás, de 2,25 milhões de animais, confirmando forte interesse da atividade pecuária no estado. Pode imaginar como o mercado do Brasil ficaria diferente se você tivesse acesso a informações deste tipo? Questiona Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business. E ele alerta que é hora da pecuária de corte brasileira e todos os empresários que escolheram o agronegócio para fazer dinheiro mudar o rumo dessa história. Teremos uma década de crescimento pujante na demanda por carnes, tanto interna quanto externa. E se o setor produtivo não se profissionalizar para dar as cartas, se tornará um simples fornecedor de comida barata ao mundo, assumindo os riscos e garantindo que outros ganhem às suas custas. O Brasil não precisa de ralizinho de pecuária e seus chutômetros, patrocinados por parte dos grandes frigoríficos do Brasil, dizendo por aí o que vai ser ou não confinado. E claro, num cenário muito longe da realidade. O que a pecuária de corte do Brasil precisa é de dados abertos e do governo divulgando mensalmente o que está acontecendo nos confinamentos do Brasil acima de 1.000 cabeças. E para isso, basta que a lei obrigue. Avante Pecuária de Corte do Brasil, só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver. Por trás do play de cada informação da Rural Business está sempre uma profunda investigação feita por uma equipe com 26 anos de experiência e totalmente independente, que se transformam em previsões diárias sobre o mercado de soja, milho e boi e qual a melhor estratégia para você lucrar mais hoje. Acesse rbvideo.com.br e assine a partir de R$ 9,90 ao mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.